Excelente noite! Vamos para a quinta parte do nosso clubinho. Vamos manter o ritmo. Hoje a quinta parte vai falar sobre a graça para a sujeição da esposa. Ele apresenta 4 graças, quatro virtudes, né, que eu entendo como virtudes aqui, interpreto como virtudes aqui, para que a sujeição da esposa aconteça, conforme a Bíblia nos sugere. E é um assunto hoje, é um assunto um pouquinho mais profundo. Conforme a gente vai adentrando mais nesse livro, a gente vai tendo um pouquinho mais de profundidade em cada característica, em cada fase da mulher, né? Lembrando que no nosso último encontro a gente falou sobre a jovem mulher. E hoje a gente fala sobre a esposa, a forma como ela deve se sujeitar ao marido, numa linguagem mais simples, como ela se submete ao marido, é submissa ao marido. Lembrando que a proposta bíblica é de uma mulher sim submissa ao seu marido. E segundo a citação aqui desse capítulo, né, de introdução desse capítulo, que é Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24, que diz que vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí a gente já começa com uma crítica com relação à nossa filosofia de vida, né? Às vezes, a gente precisa entender com mais profundidade o que vem a ser um casamento, para poder entender como que funciona essa sujeição da mulher. Entender que, primeiro, a mulher foi criada partindo do princípio em que Deus olha para o homem recém-criado e avalia: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar, vou criar, vou arrumar, dependendo da versão bíblica que você tenha, uma ajudadora adequada para ele. E aí o homem começa a dar nome para os bichos, começa a procurar em tudo que Deus já criou a sua ajudadora adequada e não encontra uma ajudadora adequada conforme a necessidade dele. E aí Deus pega, bota Adão em sono profundo, tira das suas costelas e cria Eva, que até então era só mulher, né? E aí ele dá o nome de Eva. Adão dá o nome de Eva. O que ocorre ali nessa proposta? A criação da mulher vem de uma necessidade do homem de não viver sozinho, da natureza do homem não ser só e que precisa de alguém com quem ele vai compartilhar os seus pensamentos, precisa de alguém que vai compartilhar vai poder trazer ali reflexões da sua vida, vai poder trazer ali necessidades e demandas, né, do dia a dia de uma pessoa para ajudá-lo, de um ser, né, de uma criatura para ajudá-lo. E aí Deus cria a mulher para poder suprir as necessidades do homem. Ponto. A essência feminina é qual? A essência feminina é estar em constante movimento de suporte, de auxílio, de cuidado para o homem ou para aqueles que lhe foram confiados. Quando eu digo aqueles que lhe foram confiados, eu estou dizendo pai, mãe, irmãos, sobrinhos, filhos e blá 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 blá, tá? Então, a gente tem esse entendimento do que vem a ser, né? A proposta da criação da mulher, a gente entra no segundo ponto. E então, ambos se tornam um só corpo, uma só carne.
O homem, né, abandona seu pai e sua mãe, ambos se tornam um só corpo, uma só carne. E ambos estão nus e não se envergonham disso. O que isso quer dizer? Eles, um conhece exatamente como o outro é. Quando eles se unem em um só corpo, em uma só carne, eles não se envergonham da verdade do outro, da intimidade do outro, das, das, dos princípios do outro, da moral do outro. Então aí já vem um alerta. Antes de casar, conheça a verdade do outro. Isso não quer dizer que você precisa conhecer o outro, não, tá bom? Cada um na sua filosofia de vida, mas significa que um casamento, um só corpo, uma só carne, ele precisa ser fundado na verdade, na sinceridade, na intimidade. E aí a gente vem para o conteúdo do livro. O que o conteúdo do livro vai dizer? Que a mulher, a esposa, ela deve se sujeitar ao seu marido. Então, os seus princípios, seus valores, sua filosofia de vida deve se sujeitar à do seu marido. Caramba, mas o meu marido, ele é, vamos dizer assim, um rebelde sem causa. De duas uma. Ou você, sabiamente, começa a trazer uma nova percepção, um novo olhar do seu marido com relação à filosofia de vida que ele tem, ou você vai escolher servir a Deus acima dos desejos e caprichos do seu marido, da filosofia de vida do seu marido. Por quê? Porque o homem, ele deve ser servido, o marido deve ser servido por sua esposa como ela é serva de Deus. Porém, se essa ação, esse comportamento do marido, essas ordenanças do marido, essas demandas do marido, vêm em desacordo com o que Deus orienta, aí você deve servir e obedecer a Deus e não àqueles erros que o seu marido está pedindo para você seguir, tá? Então, há sempre a necessidade de um discernimento. Porém, a gente vai partir do princípio que o seu marido é um homem idôneo, um homem íntegro, um homem com princípios e valores cristãos que tem entendimento, tem os mesmos valores que você. E aí a gente entra propriamente no conteúdo do livro, que ele diz assim: há 4 graças que devem acompanhar essa esposa submissa. Quais são elas? Eu já vou antecipar para vocês aqui e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Lembrando que esse capítulo aqui é um capítulo um pouquinho mais longo, então o nosso papo aqui vai ser um pouquinho mais longo do que normalmente tem sido, tá? Eu acredito aí que a gente vai passar dos nossos 20 minutos, meia hora. Vou me esforçar para não, porque eu sei que fica cansativo, mas como é um conteúdo mais profundo, se houver necessidade da gente ir mais além, a gente vai mais além, tá tudo certo, fica comigo aqui que vai ser interessante para você, porque foi muito interessante para mim, tá? Me trouxe várias exortações, inclusive. Então, ele diz que é necessário ter humildade, sinceridade, alegria e constância. E a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? E o que seria o oposto delas, e em contramão a elas. E aí vocês vão avaliar como vocês se autoavaliar, né? Como eu tenho me comportado
dentro do meu casamento, dentro da minha instituição familiar e como eu escolho me comportar. Aonde eu tenho deslizado e aonde eu estou recebendo o okzinho lá de cima, tá? Então vamos lá. Ele diz que a igreja reconhece Cristo como seu superior, teme-o interiormente, reverencia-o exteriormente, obedece-o, tanto por abster-se de fazer o que Cristo proíbe, né, que Deus proíbe, quanto por fazer o que ele ordena. Então, lembrando que ele coloca a mulher na mesma posição que a igreja. A mulher com relação ao seu marido, a esposa com relação ao seu marido, na mesma posição que a igreja com relação a Cristo. Um estado de submissão. Cristo dá as ordens, Cristo dá os valores, Cristo dá os princípios, a estrutura, o beabá do comportamento, e a mulher, a igreja, ela vai dar essa, vai se submeter a isso, a essas ordens e proibições. E aí diz o quê? Que há 4 virtudes especialmente necessárias para que esse temor, essa reverência e essa obediência a Cristo seja tanto da igreja quanto da esposa, e deve temperar essa sujeição aos nossos maridos, tá? E a primeira delas, de acordo aqui com a ordem do livro, é a humildade. E ele diz aqui o seguinte: a humildade é aquela graça que impede alguém de pensar muito bem de si mesmo, além do que é adequado. Se a humildade estiver presente no coração de uma esposa, ela irá pensar melhor do seu marido do que de si mesma, e assim se tornará mais disposta a se sujeitar completamente a ele. O que isso quer dizer? Você vai ver o seu marido com um entendimento, com um discernimento, com uma sabedoria maior do que a sua. Você não vai pensar que você é melhor do que ele, que você é maior do que ele. Você vai pensar que ele é maior do que você. E isso vai te permitir ser humilde e facilitará a sua submissão. E aí diz o quê? Lembrando que ambos têm os mesmos valores e princípios, tá, gente? Fica com isso aqui na mente, segura essa informação, para não começar a trazer a serpente tagarela no meio dos seus pensamentos e exortar o que a gente vai falar aqui daqui para frente, tá? Então, diz o que mais? Que é especialmente necessário para as esposas essa humildade, pois há muitas prerrogativas relacionadas ao seu lugar que pode facilmente fazê-las pensar que não devem se sujeitar, a menos que tenham uma mente humilde. Por quê? Porque a mulher, ela é submissa ao marido, ok. Mas é ela que coordena tudo o que está acontecendo na casa. É ela que organiza, é ela que cuida, é ela que muitas vezes vai dar ordem aos funcionários, que vai ensinar os funcionários, que vai direcionar os filhos, que vai instruir os filhos em algumas questões. Porque o homem ele está provendo, porque o homem ele tá sustentando de outra forma. Ele está provendo de outra forma. A mulher está trazendo a força, a estrutura, entende? Então, enquanto o homem busca os insumos, e isso está dentro dos princípios e valores morais, né, inegociáveis, a mulher ela está sustentando aquilo, ela está criando as estruturas, ela está levantando as paredes.
E aí, quando ela entende, ela não é ninguém sem o cimentinho, que ela não é ninguém sem o tijolinho, que a casa não se levanta sem aqueles insumos. Ela vai entender com humildade o lugar dela. Ela vai entender que cada um tem o seu lugar e que é tão importante quanto, porém, há algo que é a base, há algo que é a cabeça, há algo que está acima dela. E é por isso que existe essa sujeição. Não podemos ter dois senhores dentro de uma casa, porque para a cabecinha dos filhos em especial, deixa eles perdidos. Eles não sabem para quem servir. Da mesma forma que nós não podemos servir a dois senhores. Isso é bíblico também. Então tenhamos discernimento e entendimento. Um está no topo e o outro está um degrau abaixo. E o outro mais um degrau abaixo e assim sucessivamente. Precisa de uma hierarquia. Lembrando, a nossa família, a instituição familiar, é como uma empresa. Precisa ter a escala hierárquica também, tá? Então vamos continuar aqui. Contrário a uma mulher humilde, uma esposa humilde, nós temos uma mulher orgulhosa. E aí começam as alfinetadas. Por quê? Porque a mulher orgulhosa, ela vai, o orgulho, né, no lugar da humildade, diz aqui que enche as esposas de soberba e as faz pensar que não há motivo para se sujeitarem aos maridos. Elas conseguem se governar muito bem, sim, e também governar os seus maridos tão bem quanto elas as governam. Então, a mulher orgulhosa, ela vai falar: eu cuido muito bem de mim, eu governo muito bem o meu marido, e eu não vou mudar isso, eu não vou me sujeitar a isso. Eu sou uma ótima líder, inclusive do meu marido. Só que a Bíblia exorta esse tipo de comportamento. O ser cristão, a filosofia cristã, o estilo de vida cristã, que segue os ensinamentos de Cristo, exorta uma esposa orgulhosa, que decide que ela manda muito melhor no marido, porque ela também se governa muito melhor do que ele poderia governar. A Bíblia exorta esse comportamento. Não sou eu que estou falando. Por mim. Ainda que eu já tenha entendido isso aqui. E que venhamos e convenhamos, ser humilde para tudo, é um desafio à parte. Porque eu não sei vocês, mas eu não fui ensinada, tanto em orientações quanto em exemplos, a ser humilde, a não ter orgulho, porque há um entendimento que humildade é a mesma coisa que miserável, né? Questões de ser humilde, eu não posso ter bens materiais. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade tem a ver com não ter orgulho. A escolher quebrar o orgulho todos os dias. Então, a gente já tem aí um, uma, um convite diferente, né? Se você entendia que ser humilde é ser, não, é ser desprovido de bens materiais, ser humilde não é bem isso. Ser humilde é não ter orgulho, é saber dobrar o seu joelho e reconhecer quando você erra. Entendem? É por isso, inclusive, que a Bíblia fala que vinde a mim os pequeninos, porque eles herdarão o reino dos céus.
Eu desconheço crianças, ainda em sua inocência, que tenham orgulho. Quando já estão com um caráterzinho se formando, pode até ser. Mas a criança, ela acaba de brigar, de se desentender, daí a 5 minutos ela já pediu desculpa, já está brincando de novo, já não está mais guardando nada. Isso é um natural. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai fugindo a esse natural. E é onde a gente começa a receber exortação. E aqui também já tem uma exortação sobre orgulho, que a humildade também é importante ser praticada, ser vivida, porque ela vai te ajudar, inclusive, nessa questão da submissão e da harmonia familiar, tá? E aí conclui assim, que esse comportamento, né, esse orgulho, é a causa de toda rebelião, desobediência e deslealdade. E aí ele faz uma citação em Provérbios, que diz o seguinte: orgulho só provém a contenda. Entenderam? Essa citação está lá em Provérbios 13:10. E aí a gente continua assim. Sinceridade é o segundo ponto. É a segunda graça. É aquela graça que faz com que alguém seja interiormente, na verdade, o que aparenta ser exteriormente. Esta é a singeleza de coração. Gente, como eu ensaiei essa palavra? Vou ler de novo, tá? Porque ficou bonito. Esta é a singeleza de coração que é expressamente requerida dos servos e pode ser aplicada às esposas, pois, na verdade, pertence a todos os tipos de pessoa. E aí faz uma alusão a Efésios 6:5, tá? E ele diz o quê? Que embora seus maridos vejam apenas o rosto e comportamento externo, Cristo vê o coração e a disposição interior dela. Então, dos nossos maridos, nós podemos esconder algumas coisas, mas de Cristo, de Deus, a gente não consegue. E aí entra mais uma exortação. Você está sendo verdadeira? Você está sendo sincera? Você está sendo transparente? Lembrando que ambos estavam nus e não se envergonhavam disso. E não se envergonharam disso. Ou seja, você não tem que ter vergonha de mostrar aquilo que você é no interior, no exterior para o seu cônjuge, para o seu marido. E isso é lindo e libertador. Porque isso é o quê? É uma centelhazinha, vamos dizer assim, é uma profundidade maior na intimidade que um casal tem que ter. Intimidade não é só ver, fisicamente falando, o outro nu. Intimidade é conhecer o outro nu, despido de todas as máscaras, despido de toda a historinha e a maquiagem que a gente acaba colocando no dia a dia. O mundo não conhece os nossos ruídos interiores, mas o nosso cônjuge deve conhecer, né? E aí ele fala sobre isso nesse trecho, que a sinceridade é fundamental para a gente viver a sujeição aos nossos maridos com graça, com disposição, com o agrado de Deus, né? Lembrando que nós cristãos vivemos para agradar a Deus, ou pelo menos buscamos estar sempre fazendo isso, tá? Continuando. Aqui está uma diferença fundamental entre esposas verdadeiras cristãs e religiosas e mulheres meramente naturais. E aí ele vai dar alguns exemplos, tá? Mulheres naturais
pode se sujeitar por motivos secundários, como, por exemplo, para que seus maridos as amem mais, ou para viverem de maneira mais tranquila e pacífica com eles, ou para que possam obter mais prontamente o que desejam de seus maridos, ou por medo do descontentamento e da ira de seus maridos, sabendo que ele é um homem irritado e furioso. Assim, de outra forma, as coisas poderiam ser piores para elas, poderiam faltar muitas coisas necessárias ou sofrer muitos golpes se não fossem submissas. Isso é uma mulher mundana, uma mulher natural. E aí ele diz assim, mas as mulheres cristãs têm respeito à ordenança de Cristo, pela qual seus maridos são constituídos como cabeças dela. E a sua palavra e vontade pela qual são ordenadas à sujeição. Assim, as mulheres santas se sujeitarão. Entenderam? E aí ele continua assim, ó. O benefício dessa virtude ser plantada no coração de uma esposa é muito grande, tanto para o seu marido quanto para ela mesma. E aí ele vem explicar o porquê que é importante. Para o seu marido, isso fará com que ela manifeste seu respeito por ele diante dos outros, ou seja, quando ele não está vendo. E fará com que ela seja fiel a ele e cuidadosa em cumprir sua vontade. Ou seja, a regra é regra, a orientação é a orientação. Estando ou não presente, você vai seguir aquilo que o seu esposo disse que é para seguir, disse que é para fazer, disse que é para prevalecer, né? E isso é uma vantagem para ele e também é uma vantagem para ela, porque ela continua fiel, ela se mantém íntegra na relação, tá? E aí a gente dá continuidade assim. E fará com que ela seja fiel a ele e cuidadosa em cumprir sua vontade, esteja ele com ela ou longe dela. Para si mesma, isso lhe trará um doce conforto interior, mesmo que seu marido não dê atenção à sua sujeição, interprete-a mal ou a exija de maneira incorreta, ela vai estar alegre. Ela interiormente, ela vai estar em paz, porque ela não está indo em discordância, ela não está indo em conflito com nada. Ela simplesmente está fazendo o que precisa ser feito, o que seria correto ser feito, tá? E aí continua assim. Pois ela poderia dizer como Ezequias disse: Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isso é uma citação que está lá em Isaías, capítulo 38, versículo 3, tá? E aí ele continua assim. O que é contrário à sinceridade? É a dissimulação. E diz que a mera submissão exterior e complementar, quando uma esposa despreza seu marido em seu coração, como fez Mical com Davi, e ainda assim mostra um rosto bonito diante dele. Olha que sujeira. A dissimulação. Vamos jogar para uma verdade mais nua e crua, mais dolorosa? Falsidade com o seu marido. É mostrar um rosto bonito, uma alegria, um contentamento, mas interiormente está profundamente contrariada, profundamente insatisfeita. Deixa eu te falar uma coisa, e agora uma avaliação minha. Ninguém é feliz e pleno se vive insatisfeito, se vive em conflito,
internamente, em desagrado a si próprio. Então avalie. Não está gostando do que está fazendo? Fale, porque a gente volta para esse princípio, a verdade, a sinceridade. Eu gosto ou não gosto, eu aceito ou não aceito. Há um acordo, o matrimônio é um acordo, e é um acordo em constante movimento, em constante, vamos dizer assim, renovação, tá? Avalie, avalie mesmo. Nossa, esse capítulo ele falou tanto comigo. Ele me trouxe, ao mesmo tempo que paz, exortação. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Esse livro ele é tão lindo, eu tenho achado ele tão lindo e não foi à toa que eu escolhi compartilhar ele aqui com vocês, né? Então vamos lá. Dando continuidade, porque senão isso daqui vai ficar muito longo e vocês vão querer me matar depois. A alegria é a mais aparente do que a sinceridade e torna a sujeição mais agradável não apenas a Deus, mas também ao homem, que por meio dos seus efeitos pode facilmente discerni-la. Pois Deus, assim como faz todas as coisas de bom grado e com alegria, espera que seus filhos também o sigam nisso e assim mostre ser seus filhos. Isso serve para todos nós, não só para mulheres, não só para esposas, não só para homens, não só para maridos. Tudo o que fazer, fazer com alegria. Lembra? Eu acabei de falar isso aqui com vocês. E olha que eu nem me atentei para o que vinha a seguir, mas vem em boa hora. Fazer tudo com alegria significa estar em paz por dentro, estar satisfeita por dentro. Não estar vamos dizer assim, em desagrado, em ruído. Se está gerando ruído, a tua alegria é comprometida, a tua plenitude é comprometida. Não tem como ser uma mulher plena, uma mulher livre, uma mulher em paz e não ser alegre. Então, observe se tudo o que você faz com alegria. E novamente, não está agradada, não está legal? Conversa, conversa, traz à luz, sugere, expõe, com muito amor, carinho e respeito. Não é virar uma panelinha de pressão e depois explodir e jogar para tudo que é lado aquilo que te incomoda, mas é trazer para você. Nas situações que vão acontecendo, eu não gosto de falar assim, eu não gosto de fazer isso. Ai, pode me poupar desse serviço, dessa tarefa aqui? Não acho que essa tarefa seja para mim. Posso delegar ela para alguém? Conversa. É tão bom ter diálogo. É tão leve ter diálogo. Às vezes, eu fico um pouco assustada com a quantidade de casais que não conversam. E, e é muito desafiador, pode ter certeza. Pode ser leve, tá? E eu não estou romantizando. Eu estou dizendo com propriedade de uma realidade que já foi pesada para uma realidade que hoje é leve. Porque há um entendimento de que conversa, diálogo é fundamental. E verdade também. Verdade também, tá? Vamos dar continuidade aqui e dar uma freada no sermão. Quando o marido vê sua esposa realizar seu dever com boa vontade e alegria, isso só pode despertar amor nele. E eu vou além. Alegria, satisfação, conforto, segurança, tá?
Essa alegria é manifestada por um desempenho pronto, rápido e ágil do dever. Tem que fazer, mete a mão e faz, não procrastina, não respira, não dá freio. A gente já sabe o que é necessário, a gente já sabe quais são os nossos deveres, a gente já sabe quais são as orientações, quais são as ações, quais são os cuidados. Se antecipa ao comando, faz de prontidão, seja rápida, vai para o teu dever. E aí ele diz aqui, ó, a prontidão de Sara em obedecer mostra que o que ela fez foi de bom grado. Ela recebe bênçãos. Nós somos abençoados. Nós somos bem vistas pelo nosso Criador. E fazer com alegria se estende a todas as pessoas. Tudo que você for fazer, tudo que você se prontificar a fazer com alegria, fazer com leveza, fazer com satisfação. Isso não tem preço. E isso vai te colocar em um outro nível de entrega, em um outro nível inclusive de prosperidade, tá? Vamos embora. Vamos dar continuidade, que esse capítulo é grande, comparado aos outros, né? O que vem a ser o contrário dessa alegria? A disposição carrancuda de algumas esposas que de fato se sujeitam a seus maridos e obedecem, mas com um semblante sombrio, com birra e resmungos, causando mais tristeza aos seus maridos na maneira como agem do que prazer pela própria coisa que fazem. Tal sujeição, na verdade, não é uma sujeição. Ela não é aceitável a Deus, não é proveitosa para os maridos e não é confortável para a própria alma das mulheres. É o que eu acabei de falar. Fazer com alegria é lindo, é pleno, é leve. Fazer com raiva, fazer de má vontade. Dá 2 vezes o trabalho, gasta 10 vezes mais a mesma energia do que se você estivesse fazendo com alegria. E às vezes, eu vou falar por mim, sem perceber, dependendo da tarefa, a gente resmunga. E a gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? Houve um momento em que eu era tão carrancuda e insatisfeita e birrenta para poder fazer coisas necessárias dentro da minha casa, dentro da minha família, com a minha família, que se vocês pararem para perguntar para o meu esposo, se ele tiver a oportunidade de falar, ele vai dizer que ele não tinha nem vontade de entrar em casa. E assim é com a maioria dos lares, que não há alegria na sujeição da esposa. O marido, ele não quer nem ir para casa. Ele não tem vontade de voltar para casa. Ele se sente, vamos dizer assim, o cocô do cavalo do bandido. Ainda que ele não faça. Ainda que a gente não perceba. Quer saber se está tudo bem? Se você está se esforçando para essa sujeição? Se você está fazendo tudo com alegria? Presta atenção em como seu esposo volta para casa. Ele volta correndo para casa? Ou ele fica arrumando 1001 tarefas na rua para adiar o máximo esse retorno, essa estadia dele em casa? Quando ele está em casa, ele está satisfeito, está feliz? Não tem coisa mais gostosa do que a gente viver para ver a alegria do outro. Não tem preço. E a sua alegria é a base, porque tudo que eu faço, a forma como eu faço, é a forma como o outro recebe.
Se eu trabalho com alegria, com satisfação, as pessoas vão receber os frutos do meu trabalho, elas vão receber com aquela vibe, com aquela energia, com aquela emoção ali dentro, com aquela frequência. Para quem entende um pouquinho, para quem estuda um pouquinho de física quântica, vai entender e vai aceitar melhor isso. Então, o como eu faço, ele é até mais importante do que o que eu faço. Tudo que eu faço com alegria, com satisfação, com amor, verdadeiramente falando, é recebido com essa mesma vibe. E é um elozinho de uma corrente do bem, da corrente do amor, tá? Continuando, a quarta graça, né? A quarta virtude que a mulher deve ter para viver essa sujeição ao marido é a constância. Por que a constância? E aí eu não vou ler do livro porque eu já vamos dizer assim, eu já me prolonguei demais aqui. Aqui eu vou falar o que eu entendi desse momento, porque esse realmente é um momento que pega aí umas 15 páginas do livro, umas 10, 15 páginas do livro. Que fala o seguinte: a constância, ela nada mais é do que você fazer sempre desse jeito, com alegria, com verdade, com humildade, todos os dias, a todo momento. Não retroceder. Por quê? A própria descrição da mulher virtuosa diz isso. E ela só faz o bem e não ao mal ao seu marido. E ela só deseja o bem e não ao mal. Então você não pode estar fazendo bem hoje e amanhã estar fazendo mal. Tem que ser todo dia. É como Camila Vieira está sempre dizendo. É um milagre de todo santo dia. Todo dia. Todo dia você vai treinar, todo dia você acorda cedo, todo dia você cumpre com o planejamento. Todo dia você dá o seu melhor naquela área, todo dia você dá o melhor naquela outra área, todo dia você busca melhorar um pouquinho em cada área, 1% que seja. Então, é um milagre do todo dia. Em especial com seu esposo. Porque isso também vai interferir na satisfação, na tranquilidade que ele terá na hora que ele sair do seu lar, se ausentar da sua família para ir prover. O homem que tem esse lar em harmonia, que tem essa segurança em cima da sua esposa, se em decorrência dessa submissão dela, ele está tranquilo no seu trabalho. Ele não está preocupado se os filhos estão sendo bem assistidos, se as coisas estão funcionando bem, se está tudo em ordem, se está tudo fluindo conforme deveria fluir, se está tudo seguindo o entendimento que ele tem do como deve fluir. E aí eu vou ler mais algumas questões aqui, tá? Porque, só para a gente concluir, porque realmente a gente já foi além do que a proposta, né? Então ele diz assim, que há algumas atenções que a gente tem que dar aí, em especial a esse trecho citado no começo, né? Que está lá em Efésios, vamos lá se lembrar, Efésios 5, versículos do 22 ao 24, que diz que, perdão, que diz o seguinte: o marido é a cabeça da mulher, ou seja, a autoridade dele está acima da mulher. E nós temos que ter cuidado e buscar pensar como os nossos maridos, viver seguindo a mesma filosofia deles, vamos dizer assim, né? A regra. Diz também que nós devemos ser submissas aos nossos esposos, nossos maridos, da mesma forma como nós somos submissos ao Senhor. Com um parêntese. Se
as ordens dos nossos maridos, do nosso esposo, do nosso cônjuge, seja lá a forma como você se refere ao seu companheiro, for contra a ordem de Deus. E o que é a ordem de Deus? A gente sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova, né? Então, se a gente tem esse entendimento, e o que o nosso marido diz para a gente fazer é contrário ao que Deus direciona, ao que Deus aprova, prevalece o que Deus aprova. E aí deve-se sim desobedecer ao marido, ok? Ponto. Da mesma forma como a igreja deve se submeter a Cristo, nós devemos nos submeter aos nossos maridos, tá? O que quer dizer isso, gente? A igreja só faz, ou pelo menos na teoria, né? A gente sabe que tem algumas igrejas que vivem em pecado, mas na teoria, a igreja só faz aquilo que Cristo ensinou. Só segue aquilo que Cristo orientou. A mensagem de Cristo é a base, é a direção para o funcionamento da igreja. Cada igreja tem os seus costumes, ok. Cada lar tem os seus costumes. Entendido isso? Porém, o que o marido prega, o que o marido direciona, o que o marido fala, como deve funcionar, o que deve ser feito, deve ser seguido por sua esposa. Por quê? Porque a autoridade máxima da casa é o homem. Abaixo dele vem a esposa. Entendido isso? Ok? Fechou? Então a gente vai fechando esse capítulo aqui. Eu vou ver até se tem mais alguma coisa. Ele dá também 5 razões, tá? Para a gente se submeter, que justifica dentro da Bíblia, em vários trechos, ele cita vários trechos, e justifica em 5 razões pelas quais nós devemos estar submissos ao nosso marido. E fala aqui dessa questão, né, quando entra em conflito com as ordens e direções de Deus, o que deve prevalecer, e eu já falei isso com vocês. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar da parte aonde explica as mães, experientes ou não, como a Bíblia nos orienta a cuidar, né? E aí a gente já tem aqui, eu já vou antecipar para vocês a citação de Tito, capítulo 2, entre o 3 e o 5, vem a base do próximo capítulo, tá? O próximo capítulo foi escrito por John Angel James, lembrando que esse livro tem vários autores, e ele é todo embasado em passagens bíblicas e discutido em cima do que está na Bíblia, não fora dela, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho dessa mãe, né? Dentro do caráter feminino bíblico. E leiam um livro, adquiram ele. Eu acredito que deve ter audiobook. Procurem aí pelo YouTube, vocês devem achar. Se não, bota isso aí na tua listinha, esse livrinho aqui, ó, na tua listinha. É um livrinho curto, 100 e pouquinhas páginas, mas com uma profundidade de conteúdo, assim, bem, bem interessante, vamos dizer, né? Beijo no teu coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Espero que você tenha gostado, espero que você reflita em cima disso, que você traga luz. E se você
é uma mulher cristã e está entrando em questionamento dentro desse capítulo aqui. Vamos botar as claras, vamos começar a trazer à consciência aquilo que precisa ser exortado do teu comportamento e aquilo que precisa ser exaltado do teu comportamento por você, tá? Não espere que venha de fora, vem de dentro, porque, como diz aqui nesse capítulo, a sinceridade, ela precisa prevalecer. O que está dentro precisa estar também no exterior e vice-versa, tá bom? Beijo no teu coração, até o próximo.